Experimento de destilação, Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2. O processo de destilação baseia-se no fenômeno da diferença de volatilidade. A partir da vaporização parcial dos componentes de uma mistura, aquecendo-o até seu ponto de ebulição, se produz um vapor mais rico nos componentes de maior volatilidade, enquanto que o líquido vai ficando cada vez mais rico nos componentes menos voláteis. Um arranjo que proporciona grande área de interface para a transferência de massa e de calor é a coluna de recheio. Nessas colunas, o vapor tem movimento ascendente entrando em contato com o refluxo do líquido descendente. Este processo é contínuo e difere do processo da coluna de pratos, onde o aquecimento é por andares. O recheio oferece como vantagem o aumento da turbulência, reduzindo o tamanho da coluna e otimizando o processo. O objetivo desta prática é analisar a separação binária em uma coluna de separação com recheio, determinar o número de pratos teóricos dessa coluna e dimensionar uma coluna a nível industrial. Para a realização desse experimento, foi necessário o uso dos seguintes materiais: uma coluna de destilação contendo um refervedor, um módulo refluxador, um condensador e recheios de anéis de Raschig, além de materiais extras como cronômetro, piquenômetro, termopares, balança analítica, pipetas e provetas. O experimento foi realizado em duas razões de refluxo, 2:1 e 1:2. Primeiramente, colocou-se uma solução de aproximadamente 15% de peso de álcool em água, até que a mesma ocupasse 3/4 do volume do refervedor. Assim, a válvula de água foi aberta para permitir a refrigeração do condensador. O sistema de aquecimento da manta elétrica foi acionado, assim como o sistema eletroímã do módulo de refluxo, para controlar a destilação e refluxo 2:1. O microcomputador foi ligado para acessar os dados de temperatura da coluna. Quando a solução no refervedor entrou em ebulição, manteve-se a destilação e refluxo 2:1, até que as temperaturas no refervedor e ao longo da coluna, observadas através de microcomputadores, estivessem estabilizadas. Dessa maneira, foi possível retirar uma amostra de aproximadamente 30 ml do produto de topo, anotar seu tempo de retirada e pesar essa amostra para realizar o posterior cálculo da vazão de destilado, determinando também a densidade e fração molar. Logo depois, também retirou-se uma amostra de 30 ml do topo de fundo para determinar sua densidade e realizar o cálculo das frações molares. Para esses cálculos, utilizou-se um piquenômetro previamente calibrado. Após o procedimento do refluxo 2:1, procedeu-se à coleta de dados contidos no microcomputador para a segunda etapa do experimento, a destilação e refluxo 1:2. Nesse experimento, foram realizadas análises em refluxo 2:1 e 1:2. Assim, o gráfico apresentado representa o perfil de temperatura ao longo do tempo para o perfil de refluxo 2:1. Percebe-se o aumento de temperatura quase linear do refervedor. Isso se deve porque estabeleceu-se metade da potência do aparelho até que o mesmo atingisse em torno de 50 graus Celsius, para então utilizar sua potência máxima até que a temperatura se estabelecesse em cerca de 90 graus Celsius. Isso foi feito a fim de evitar choques térmicos no balão. A partir do momento que o vapor vence os recheios da coluna, o mesmo passa a subir os estágios, atingindo os termopares presentes em cada etapa, causando a brusca variação de temperatura apresentada no gráfico até que as mesmas se estabelecessem em torno de 80 graus Celsius. Graças à variação de temperatura do destilado em torno de 1 hora após o começo do experimento, isso indica que o vapor atravessou todos os recheios da coluna, estabilizando-se em torno de 100 minutos após o começo. Isso indica então que o processo atingiu o estado estacionário. Para o refluxo 1:2, esperava-se que as temperaturas aumentassem, já que menos álcool voltaria para o processo e, consequentemente, a água, com o ponto de ebulição maior que o do álcool, elevaria a temperatura dos pratos. Entretanto, ao reiniciar o processo para a mudança de refluxo, houve um erro de comunicação do software com o equipamento, em que reduziu a potência utilizada pela manta sem informar na interface do usuário, o que passou despercebido até o final do processo. Logo, as potências utilizadas nas análises 2:1 e 1:2 foram diferentes entre si, o que comprometeu a análise das temperaturas, já que ambas ficaram semelhantes graças a essa diferença de aquecimento no refervedor. Nesse slide estão apresentadas as frações mássicas e molares do álcool ao longo da coluna. Percebe-se que no topo da mesma o fluido é rico no componente mais volátil, o álcool. Quando esse fluido retorna à coluna por meio do refluxo, passa pelos vapores ascendentes, possibilitando uma maior transferência de massa entre os mesmos, já que o componente menos volátil presente nos vapores entra em contato com o componente mais volátil presente no líquido descendente, fazendo assim com que o líquido se torne cada vez mais rico no componente menos volátil e o vapor no mais volátil. Quanto maior é essa razão de refluxo, consequentemente maior essa transferência
e o número de bandejas necessárias para que o processo se estabilize tende a se tornar cada vez menor. Calculou-se, então, o número de pratos teóricos pelo método de McCabe-Thiele para o refluxo 2 para 1. Utilizou-se assim o gráfico de equilíbrio XY de etanol e água para definir o número de pratos teóricos. Utilizou-se então das frações molares calculadas de XA no fundo e YA no topo, inserindo as mesmas no gráfico de equilíbrio e calculando então a linha de retificação através da equação apresentada nesse slide. Através desse método, chegou-se então em 4 pratos teóricos para o refluxo 2 para 1. Repetiu-se o processo então para o refluxo 1 para 2. E chegou-se no número de pratos teóricos igual a 4. A fim de comparação, calculou-se o número de pratos através do método de Merge, em que se calculou a altura equivalente de um prato teórico e posteriormente comparou-se com a altura do enchimento para verificar o número de pratos necessários para o processo. A equação utilizada, bem como seus parâmetros, estão exemplificados no slide. A volatilidade relativa média foi calculada através das volatilidades relativas do topo e do fundo da coluna, como exemplificam as expressões apresentadas. Calculou-se então a altura equivalente e o número de pratos, chegando a 4 para ambos os refluxos 2 para 1 e 1 para 2. Outro método para calcular o número de pratos é o de Fenske, que utiliza apenas as frações molares dos componentes A e B no topo e no fundo da coluna, em que se obteve 4 pratos para o refluxo 2 para 1 e 3 para o refluxo 1 para 2. Comparou-se os resultados de Merge e Fenske em relação ao McCabe-Thiele. Percebe-se que apenas a correlação de Fenske para o refluxo 1 para 2 apresentou resultados diferentes daqueles obtidos pelo método gráfico, uma diferença de apenas um prato teórico ou uma diferença de 20%. Calculou-se então a carga térmica a partir dos valores de vazão mássica do destilado e do calor latente da mistura, calculado através das frações mássicas obtidas no experimento e dos calores latentes do etanol e água, tabelados. Obteve-se então uma carga térmica de 166,68 watts.